Dia, fazendo ensinamentos bíblicos, ensinamento do livro de Marcos. Eu vou fazer uma abreviatura, né? E uma salva também, por fato também de eu sou descendente de italiano, do rei de Roma, né? Meu nome é Joana d'Arc Melo, sou descendente do apóstolo Saulo Melo, apóstolo Paulo, foi rei de Roma. Se algum romano estiver me assistindo, né? Saúde a igreja de Efésios com a paz do Senhor. Então, Marcos era um príncipe italiano e ali já se construía a igreja de Efésios, a igreja de Deus. E como a gente está relatando o Novo Testamento, então realmente o livro de Marcos, de 1 a 16, vai falar muito da narrativa de Jesus, mas sim dos profetas, do que seria Israel, o que estaria acontecendo em Israel, e também de alimentos, né? A Itália fazia exportação de alimentos para Israel, então haveria como Israel estava ali se cuidando da sua circunferência, de quanto que eles iriam cobrar, qual o dinheiro que iria se prevalecer ali em Israel, porque a Itália produzia vinho, vinho branco, feijão vermelho, feijão branco, tapioca, cuscuz, né? Carne seca. Então, a Itália era conhecida também com a produção de agricultura, né? De exportação, também exportava para Israel. Então tinha essa também, essa situação em questão de civis, né? Como se estava criando o Estado de Israel e o Roma estava lá fazendo várias as suas atuações, sim, por causa de Jesus, outra por causa das suas exportações também, porque Israel seria um novo país. Então, muitos países estavam ali, não só Roma, como Itália, França, Bagdá, os próprios judeus. Então, todos estavam ali. Então, para a gente entender um pouco o livro de Marcos, a gente vai se deparar muito com essas ações de juízes, né? De revogar a questão de exportações, né? Então, se depara muito com isso. Bom, eu vou começar a ler aqui, logo no final, versículo de 16, o livro do versículo 16, e aqui no prefácio 19, para a gente começar a fazer o ensinamento. Ora o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e se sentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por toda a parte, cooperando com eles o reino e confirmando a palavra com os sinais que se seguirem. Amém. Bom, os italianos eram conhecidos também como profetas também. Eles tinham uma revelação de Deus. A profecia deles talvez seria diferente por eles de fato de não conhecer muito o costume do povo muçulmano, dos profetas, mas ali eles estavam conhecendo, estavam no meio deles. Mas eles também tinham a revelativa de Deus, aquilo que Deus falava para eles, e eles escreviam. Tanto que vai ver muito da escrita de César, de Lúcio, de Marcos e dos próprios apostolados, né, os apostolados de Deus. E bom, a narrativa vai falar muito do livro de Marcos, da genealogia um pouco de Jesus, porque Jesus, a mãe de Jesus, casou com um inglês da família Belize, da esquadrilha da Inglaterra, quando estava procurando Jesus. Conheceu ela e teve. E depois ela se separou e casou com o príncipe Ur, que é um príncipe egípcio. Então, tanto que na Bíblia relata que Jesus tem o que? Irmãos, uma irmã, um irmão de outro relacionamento com o príncipe egípcio, o príncipe Ur. Então, a mãe de Jesus se casou por segunda vez e Jesus tinha irmãos de outra linhagem. A mãe de Jesus era hebreia. Jesus nasceu em um caminho de Jerusalém para Israel, seria israelense. E depois ele teve irmãos, né, egípcios com os hebreus. Então, houve essa unificação na vida de Jesus também. Então, todos esses relatos de Jesus, tanto dos profetas, era escrito porque eles eram escribas.
tanto Jesus era um escriba, tanto Marcos era um escriba, Mateus, e várias odalísticas, até elas eram escribas. Então, como eles ficaram muito ali em Israel, ele escrevia, é costume dos príncipes, do rei, escrever no seu diário. Então, dá para ver ali que todos os dias ele escrevia e dava para ver com uma conotação, né? Uma conotação certa. Olha, aqui eu vou falar um prefácio, a interrogação acerca do tributo. Ali já estavam vendo ali o que seria o tributo para as exportações que aconteceriam em Israel. Então, eles escreveram e colocaram. Isso para muitas pessoas estudiosas, arqueólogos, até quem faz direito, ou até nós, como sociedade, é uma maravilha. Até para a pregação, para sermão. Quer dizer, o que eles fizeram é realmente, eu acho assim que é questão de heroísmo mesmo, de amar muito a Deus e ser devoto muito a Deus. E fala muito do batismo, porque João Batista era de Samaria, né? Era um príncipe lá de Hebreu, junto com Samaria, e ali estava assim, os profetas relatando sobre o batismo também, porque teve isso sobre o batismo, e Marcos é que relata, porque foi interrogado pelos apostolados, pelos italianos, né? João, porque era costume do povo italiano batizar quando criança. E para eles lá não tinha isso. Era para o povo hebreu é só para aquele que crê em Deus. E aí os profetas estavam ali e falaram, não, realmente é verdade. Então quem lê o livro de Marcos vai falar assim dos profetas, não, realmente é verdade. Eles só batizam aqui em Samaria depois que a pessoa aceita Deus, como seu único suficiente Senhor. Então era assim que antigamente. Antes de Jesus, batizava aquele que aceitava Deus como seu único suficiente Senhor, né? Senhor da sua vida, Senhor da sua alma. Aí então houve aquele conhecimento, né? Um abrangendo, outros falando, e ali César estava ali, né? Cobrando seus tributos por onde Israel, fazendo também a sua circunferência em Israel, porque também era juízes, Herodes era juiz. Então, muitos reis também, como Lúcio era juiz, Marcos também era juiz também, né? O senhor Marcos era juiz da Itália, príncipe, e ali estava fazendo a sua circunferência também ali em Israel. Porque Israel foi muito falado como seria a cidade de Deus, e como os italianos era visto e conhecido como servo de Deus, né? Profeta também da casa do Senhor, ali eles estavam ali, de fato também Jesus estava ali. Então fala muito da narrativa de Jesus, e que Jesus curava realmente as pessoas. E do anjo, que seria um anjo, tanto que os profetas que ele colocou dois anjos, seria Estrela Manhã e seria o profeta Isaías. Que as mulheres, quando Jesus morreu, viram um anjo, e a face do anjo era a cara do profeta Isaías. E o profeta Isaías estava vivo. E ali depois. Então o livro de Marcos também foi reeditado também, foi escrito e depois reeditado. Porque Jesus ainda participou até o Apocalipse. Então, esse livro foi todo reeditado, né, essa abreviatura também. Então, os profetas de templo, conectaram o profeta Isaías como um anjo também, porque eles, de uma fatalidade, também viram a imagem, as mulheres também, e o profeta Isaías corria para Israel e viu, ó, vimos um anjo igual a você. E aqui os profetas, né, os profetas dos templos, declararam que o profeta Isaías era um anjo. E ali foi uma glória, né? Você vê uma coisa sobrenatural e depois vê a fisionomia da pessoa e vê que o que se liga lá no céu se liga aqui na terra também, que o profeta Isaías era igual, semelhante a um anjo. Bom, então o livro de Marcos fala muito da narrativa, sim, de Jesus Cristo, né, de sua família, a família de Jesus, a mãe de Jesus, né, a família dona de petróleo, aí também de igreja. Então Jesus era também, fala um jovem rico, era também um homem rico, da realeza, um escriba, o Senhor da nossa vida. As pessoas, quando Jesus falava ou pregava, escrevia, as pessoas, um dos profetas, admiravam muito Jesus. Jesus era um homem amado, muito amado por
todo Israel, acho que todo o planeta, que se falava os reis, aí amava Jesus. Quando a gente fala a morte, o acontecimento, as narrativas, foi um fato, né, que acontece na nossa vida, que a gente tem que vigiar e repreender o mal, estar atento com aquilo que vem na nossa frente, para que nenhum mal venha suceder à nossa vida. Mas, por algum fato, Jesus ressuscitou ao terceiro dia e vivo está conosco. Então, o livro de Marcos é um livro que os italianos abreviaram muito a sua trajetória ali em Israel, e a gente agradece muito, eu agradeço muito, né, a vida dos italianos, que eu sou descendente de italiano. Então, como bravura, como ser servo de Deus, a realeza de César, né, dos nossos apostolados, somos servos de Deus. Bom, um beijo, tchau. Agora a gente vai entrar também no livro de Lucas, que também fala mais narrativas dessa trajetória, né, que seria as boas-aventuranças. Um beijo, tchau.